Se você está prestes a dormir preocupado com algo que parece impossível de resolver, não feche este vídeo agora. Porque existe uma área da sua vida que Deus quer tocar nesta noite. E talvez seja exatamente a área que está roubando sua paz há semanas, há meses ou até há anos. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez durante todo este domingo você tentou parecer forte. Conversou com pessoas. Sorriu quando precisava sorrir. Cumpriu suas responsabilidades. Seguiu em frente. Mas agora que a casa está silenciosa e a noite chegou, seu coração sabe a verdade. Você está cansado. Talvez cansado de lutar. Talvez cansado de esperar. Talvez cansado de carregar preocupações sozinho. Talvez cansado de acreditar que as coisas vão melhorar e ainda não ver mudanças. E se esse é o seu caso, eu quero pedir algo muito importante. Permaneça comigo até o final desta oração. Porque daqui a pouco vamos entregar diante de Deus uma preocupação específica que muitas pessoas carregam em silêncio e que pode estar impedindo você de descansar. E antes de terminarmos, existe uma promessa poderosa que pode mudar completamente a forma como você vai dormir esta noite. Não saia agora, porque esta mensagem pode ser exatamente aquilo que sua alma precisava ouvir. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:22 até 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Talvez você precise ouvir isso novamente. Grande é a tua fidelidade. Não a fidelidade das pessoas. Não a fidelidade das circunstâncias, mas a fidelidade de Deus, porque as pessoas falham, as promessas humanas falham, os planos mudam, mas Deus permanece. E enquanto você ouve esta oração, Ele continua cuidando da sua vida. Se você acredita nisso, escreva agora nos comentários: eu descanso na fidelidade de Deus. E depois, leia o comentário de alguém e faça uma pequena oração por essa pessoa. Porque nesta noite não somos apenas espectadores. Somos uma família de fé, uma comunidade de oração. Pessoas que talvez nunca tenham se encontrado pessoalmente, mas que estão unidas diante do mesmo Deus. Continue comigo, porque daqui a pouco vamos colocar sua família diante do Senhor. Mas antes, existe algo que você precisa entender. Nem toda demora significa abandono. Nem todo silêncio significa ausência. Nem toda espera significa que Deus esqueceu você. Imagine José naquela prisão. Imagine a cela fria, as paredes escuras, as noites longas, os sonhos que pareciam distantes. Talvez naquela noite José tenha olhado para cima e perguntado: Deus ainda se lembra de mim? Talvez tenha sentido solidão. Talvez tenha sentido medo. Talvez tenha sentido abandono, mas enquanto José chorava, Deus estava trabalhando. Enquanto José dormia na prisão, Deus preparava o palácio. Enquanto José esperava, Deus movia circunstâncias invisíveis. Nada estava parado, tudo estava sendo preparado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Você não vê movimento, mas Deus está trabalhando. Você não vê respostas, mas Deus está trabalhando. Você não entende os caminhos, mas Deus continua trabalhando. Não saia agora, porque daqui a pouco vamos falar sobre uma das maiores armadilhas que roubam o descanso das pessoas durante a noite. E talvez você esteja enfrentando isso neste exato momento. Existe alguém ouvindo esta oração que está preocupado com o futuro. Você tenta descansar, mas sua mente continua acelerada. Os pensamentos não param, as perguntas não param, as preocupações não param. E se nada mudar? E se eu não conseguir? E se algo der errado? Talvez ninguém saiba que você luta contra esses pensamentos. Talvez você esconda isso de todos, mas Deus sabe. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima, cada preocupação silenciosa. E Ele está perto de você agora. Continue comigo, porque antes do final desta oração, vamos entregar essas preocupações ao Senhor. Mas existe outra história que Deus quer usar para falar com você.
Ana conhecia a dor da espera. Durante anos ela viu outras pessoas receberem aquilo que tanto desejava. E talvez o mais difícil não fosse esperar. Talvez o mais difícil fosse continuar acreditando, continuar orando, continuar confiando. Quantas noites Ana chorou? Quantas vezes ela perguntou a Deus quando sua resposta chegaria? Mas enquanto Ana chorava, Deus preparava Samuel. Enquanto Ana esperava, Deus preparava um milagre. E talvez você também esteja esperando algo, uma cura, uma restauração, uma resposta, uma porta, uma mudança, uma bênção. Mas Deus não esqueceu sua oração, não esqueceu suas lágrimas, não esqueceu seu nome. Continue comigo, porque em alguns instantes vamos apresentar diante do Senhor alguém que você ama profundamente. Talvez um filho, talvez um casamento, talvez um familiar afastado de Deus, talvez alguém enfrentando uma enfermidade. E existe algo muito especial que vamos pedir por essa pessoa. Mas antes disso, deixe esta verdade entrar profundamente no seu coração. Talvez você esteja cansado, mas Deus não está cansado. Talvez você esteja sem forças, mas Deus continua forte. Talvez você não saiba o que fazer, mas Deus continua sabendo. Talvez você não veja saída, mas Deus continua abrindo caminhos. E enquanto esta noite avança, o Senhor quer substituir sua ansiedade por confiança, seu medo por esperança, sua inquietação por descanso. Não saia agora, porque ainda existe uma promessa que você precisa ouvir antes de fechar os olhos. E aquilo que vamos apresentar diante de Deus nos próximos minutos pode marcar esta noite de uma forma que você jamais esquecerá. Por isso permaneça comigo, porque Deus ainda quer falar profundamente ao seu coração. Mas Deus ainda quer falar algo importante ao seu coração nesta noite. Por isso, continue comigo, porque talvez a luta mais difícil que você esteja enfrentando não seja uma luta visível. Talvez ninguém perceba. Talvez ninguém saiba. Talvez ninguém imagine o que acontece dentro da sua mente quando você fica sozinho. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente exaustas. Pessoas que continuam funcionando por fora, mas estão cansadas por dentro. Pessoas que acordam preocupadas e vão dormir preocupadas. Pessoas que carregam responsabilidades demais. Pessoas que sentem que precisam ser fortes para todos, mas que não encontram ninguém para dividir suas próprias dores. Talvez você seja uma dessas pessoas. E se for, quero que saiba de algo. Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Deus escuta até mesmo as orações que nunca saíram da sua boca. Não saia agora, porque existe uma verdade que muitas pessoas esquecem antes de dormir, e ela pode mudar completamente sua maneira de enfrentar esta noite. Talvez você tenha perdido algo importante, talvez uma oportunidade, talvez um relacionamento, talvez uma pessoa querida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que ainda carrega uma saudade profunda dentro do coração, uma ausência que continua doendo, uma lembrança que ainda traz lágrimas, uma ferida que o tempo ainda não conseguiu curar. Mas Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não despreza suas lágrimas. Ele não ignora sua dor. Ele não se esqueceu de você. Continue comigo, porque daqui a pouco vamos apresentar diante do Senhor as dores que ninguém consegue resolver sozinho. Mas antes disso, imagine Elias sentado sozinho no deserto. O grande profeta, o homem que viu milagres, o homem que enfrentou desafios enormes. Mesmo assim, chegou um momento em que ele ficou esgotado, sem forças, sem esperança, sem energia emocional. Talvez olhando para o céu e pensando que não conseguiria continuar. Mas Deus não abandonou Elias naquele momento. Primeiro Deus trouxe descanso, depois trouxe alimento, depois trouxe força, depois trouxe direção. Que lição poderosa existe nisso? Quando você chega ao limite das suas forças, Deus continua tendo recursos infinitos para sustentar você. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez esteja tentando controlar tudo. Mas nesta noite Deus está dizendo:
Filho, filha, entregue isso para mim, porque existem batalhas que não foram feitas para serem carregadas por você. Existem pesos que pertencem ao Senhor. Continue comigo, porque em alguns minutos vamos entregar uma preocupação muito específica diante de Deus. Talvez seja exatamente aquela preocupação que voltou à sua mente antes mesmo de você começar esta oração. Existe também alguém ouvindo esta mensagem que está lutando contra a rejeição. Talvez você tenha sido ferido por palavras. Talvez tenha sido abandonado. Talvez tenha sido traído. Talvez tenha sido decepcionado justamente por quem prometeu permanecer. E algumas feridas não desaparecem facilmente. Elas continuam escondidas dentro da alma, mesmo anos depois. Mas existe algo que você precisa ouvir. A rejeição das pessoas nunca será maior do que o amor de Deus. O abandono humano nunca será maior do que a presença de Deus. A fidelidade das pessoas pode falhar, mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Não saia agora, porque ainda vamos orar pela sua família. E talvez exista alguém que Deus deseja alcançar através da sua oração nesta noite. Mas antes disso, imagine aquela mulher que sofreu durante 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos tentando encontrar respostas. 12 anos enfrentando limitações. 12 anos carregando uma dor constante. Talvez em muitos momentos ela tenha acreditado que sua história nunca mudaria. Talvez tenha se sentido esquecida, invisível, ignorada. Mas então ela decidiu tocar em Jesus. E naquele instante tudo mudou. O mais bonito nessa história não é apenas o milagre. É perceber que Jesus viu alguém que todos os outros haviam ignorado. Talvez você também esteja se sentindo invisível. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez ninguém entenda suas batalhas. Mas Jesus vê. Jesus conhece. Jesus se importa. Jesus continua caminhando em sua direção. Se esta oração está falando ao seu coração, escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Deus. E depois leia o comentário de alguém e faça uma breve oração por essa pessoa. Porque quando oramos uns pelos outros, nossa fé se fortalece. Somos uma comunidade, somos uma família, somos pessoas que acreditam que Deus continua realizando milagres. Continue comigo, porque ainda existe uma promessa muito especial que você precisa ouvir antes do final desta oração. Lembre-se também de Davi. Muitas vezes pensamos em Davi apenas como rei, mas antes disso, ele viveu noites difíceis, noites de perseguição, noites de incerteza, noites de medo, noites em que ele não sabia o que aconteceria no dia seguinte. Mesmo assim, ele declarou: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Observe isso. Davi não disse que os problemas haviam desaparecido. Ele disse que Deus era sua segurança. É isso que produz descanso verdadeiro. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque pessoas podem dormir em meio a circunstâncias difíceis quando sabem que Deus está cuidando delas. E nesta noite, Deus está cuidando de você. Não saia agora, porque estamos nos aproximando do momento mais profundo desta oração. Daqui a pouco vamos colocar diante do Senhor sua família, seus filhos, seu casamento, seu futuro, suas preocupações financeiras, seus medos, seus sonhos e tudo aquilo que você não consegue controlar. Mas antes, guarde esta verdade. Talvez você não consiga enxergar o que Deus está fazendo. Talvez tudo pareça silencioso. Talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Enquanto José esperava, Deus trabalhava. Enquanto Ana chorava, Deus trabalhava. Enquanto Elias descansava, Deus trabalhava. Enquanto a mulher do fluxo de sangue sofria, Deus preparava seu encontro com Jesus. E enquanto você está ouvindo esta oração, Deus continua trabalhando. Mesmo agora, mesmo nesta noite, mesmo naquilo que você acredita ser impossível. Por isso, permaneça comigo,
porque o que vamos apresentar diante do Senhor nos próximos minutos pode transformar completamente a maneira como você vai descansar hoje. Não saia agora, porque estamos chegando ao momento mais importante desta oração. Talvez você tenha começado este vídeo cansado, talvez preocupado, talvez sem perceber, mas ao longo destes minutos, Deus foi acalmando seu coração. E antes de terminarmos, existe uma promessa que o Senhor quer deixar gravada dentro da sua alma. Você não enfrentará o amanhã sozinho. O mesmo Deus que cuidou de você hoje continuará cuidando durante toda esta noite. O mesmo Deus que trouxe você até aqui continuará sustentando seus passos. Por isso, neste momento, entregue tudo a Ele. Feche os seus olhos, se puder. Respire profundamente e permita que sua alma descanse na presença do Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos da Tua presença com gratidão. Obrigado por este dia. Obrigado por cada livramento. Obrigado por cada cuidado. Obrigado por cada detalhe que vimos. E obrigado também por tudo aquilo que aconteceu sem que percebêssemos. Obrigado porque o Senhor permaneceu fiel. Fiel quando estávamos fortes. Fiel quando estávamos fracos. Fiel quando tínhamos esperança. Fiel quando estávamos desanimados. Fiel quando entendíamos. Fiel quando não entendíamos nada. Grande é a tua fidelidade. Pai, neste momento eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece seus nomes, conhece suas histórias, conhece suas lágrimas, conhece suas preocupações, conhece suas batalhas silenciosas. Existem pessoas ouvindo esta oração com o coração sobrecarregado, pessoas que estão lutando contra a ansiedade, pessoas que estão preocupadas com o futuro, pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, pessoas que carregam enfermidades, pessoas que sentem solidão, pessoas que estão emocionalmente esgotadas, pessoas que estão cansadas de serem fortes o tempo todo. Senhor, visita cada uma delas agora. Que Tua presença entre neste ambiente. Que Teu Espírito Santo traga descanso. Que Teu amor alcance os lugares mais feridos da alma. Que Tua paz acalme pensamentos acelerados. Que Teu cuidado abrace aqueles que estão chorando em silêncio. Pai, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que está roubando nosso sono. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nossas dúvidas. Entregamos nossos problemas. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos aquilo que está além das nossas forças. Porque reconhecemos que Tu és Deus e nós confiamos em Ti. Continue comigo, porque agora vamos apresentar diante do Senhor algo muito precioso. Nossa família. Pai, protege nossos lares, protege nossos filhos, protege nossos pais, protege nossos casamentos, protege aqueles que amamos. Que haja paz dentro das nossas casas. Que haja união onde existem conflitos, que haja reconciliação onde existem feridas, que haja cura onde existe dor, que haja esperança onde existe desânimo, que haja luz onde existe escuridão. Senhor, alcança também aqueles familiares que estão afastados dos Teus caminhos, aqueles que se perderam espiritualmente, aqueles que estão machucados, aqueles que estão vivendo longe da Tua presença. E neste momento eu me lembro do filho pródigo. Talvez em muitas noites ele tenha acreditado que não merecia voltar. Talvez tenha pensado que seus erros eram grandes demais. Talvez tenha sentido vergonha. Talvez tenha sentido culpa. Talvez tenha acreditado que havia ido longe demais. Mas quando decidiu voltar, encontrou um pai esperando de braços abertos. Que imagem poderosa, porque essa história continua acontecendo hoje. Existe alguém ouvindo esta oração que ainda carrega culpa dentro do coração. Alguém que olha para o passado e sente arrependimento. Alguém que acredita que falhou demais. Mas o Senhor continua dizendo: volte para mim, porque a graça de Deus é maior que seus erros. A misericórdia de Deus é maior que seu passado. O amor de Deus é maior que sua culpa.
Não saia agora, porque estamos entrando no momento mais profundo desta oração. Pai, visita agora cada quarto onde esta oração está sendo ouvida. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa. Que haja proteção durante toda a noite. Que todo medo seja removido. Que toda opressão emocional seja quebrada. Que toda inquietação encontre descanso na tua presença. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que toda tristeza seja visitada pelo teu consolo. Que toda lágrima seja acolhida pelo teu amor. Senhor, toca aqueles que estão preocupados com a provisão. Aqueles que não sabem como resolver determinadas situações financeiras. Aqueles que estão esperando uma oportunidade, uma porta aberta, uma resposta, uma direção. Mostra que o Senhor continua sendo o Deus que provê. O Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. O Deus que faz o impossível acontecer. Pai, nós também colocamos diante de Ti nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, nossas expectativas. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo. Ajuda-nos a descansar nos Teus planos. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque enquanto José esperava, o Senhor trabalhava. Enquanto Ana chorava, o Senhor trabalhava. Enquanto Elias descansava, o Senhor trabalhava. Enquanto Davi fugia, o Senhor trabalhava. Enquanto o filho pródigo voltava para casa, o Senhor trabalhava. E enquanto ouvimos esta oração nesta noite, o Senhor continua trabalhando. Continue comigo, porque antes da bênção final, existe uma última verdade que você precisa ouvir. Talvez os problemas não desapareçam imediatamente. Talvez algumas respostas ainda levem tempo. Talvez certas situações ainda precisem amadurecer. Mas existe algo que muda tudo. Você não está sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está na sua casa. O Senhor está cuidando da sua família. O Senhor está cuidando do seu futuro. O Senhor está cuidando daquilo que você não consegue controlar. Por isso você pode descansar. Você pode entregar. Você pode confiar. Você pode fechar os olhos em paz. Pai amado, nós encerramos esta oração colocando esta noite em Tuas mãos. Consagramos nosso descanso ao Senhor. Consagramos nossa família ao Senhor. Consagramos nossos sonhos ao Senhor. Consagramos nosso futuro ao Senhor. E declaramos pela fé que as Tuas misericórdias continuarão se renovando sobre nossas vidas. Que esta seja uma noite de paz, uma noite de proteção, uma noite de descanso profundo, uma noite marcada pela Tua presença. E quando amanhecer, que possamos acordar lembrando desta verdade: grande é a Tua fidelidade. Grande é a Tua fidelidade. Grande é a Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. Entregue suas preocupações ao Senhor. Feche os olhos com confiança, porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Boa noite. E durma em paz na fidelidade do Senhor.